Boa noite, a paz do Senhor, para você que está assistindo esse vídeo, para você que está acompanhando a nossa transmissão. Nós iniciamos a semana passada os nossos cultos de quinta-feira. É um desafio, né? Porque nós tínhamos apenas o culto de domingo e às quartas-feiras o culto de mulheres, à tarde. E nós começamos, então, na semana passada, o culto às quintas-feiras. Então, eu quero desde já, deixar o convite para você que nos acompanha na transmissão. Venha nos visitar, venha fazer parte, venha receber uma palavra de Deus para o teu coração. Se você como a Claudinha colocou, aqui da região, da Zona Oeste de São Paulo, você que está próximo de Barueri, né, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco. E nós estamos aqui em Alphaville, no Centro de Apoio 1, na Avenida Netuno, número 19. Então, você é o nosso convidado. E aos domingos também, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto da família. Também você é o nosso convidado. Eu glorifico a Deus porque Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui hoje, dedicando esse culto a Ele, né? E eu quero já entrar na ministração da palavra. Quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos ler do 35 ao 51. O tema que eu coloquei para a nossa mensagem de hoje é: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Mateus 27, 35 a 51. Vamos ler? Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra Só um minutinho aqui que fugiu aqui. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Esse aqui foi eu que finalizei colocando essa frase. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos e exaltamos o teu nome.
Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é o nosso alimento, é ela que nos fortalece, é ela que nos capacita. A tua palavra é tudo que nós precisamos para viver aqui nesta terra, Pai. Para vivermos em comunhão plena contigo, de fazermos a tua vontade e de vivermos projetos, sonhos, tudo aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade, eu te louvo, Senhor, por aqueles que se dispuseram a estar aqui hoje, e eu te louvo também por aqueles que nos acompanham agora, simultaneamente, e por aqueles que estarão posteriormente assistindo esta mensagem. Que o Senhor toque no coração de cada um, que o Senhor capacite a vida de cada um para que possam viver vitoriosamente em Ti, Senhor, em Ti, Pai, porque a nossa esperança está em Ti. Espírito Santo, usa a minha vida para a glória de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Esperança. Sem a cruz, nós não podemos nos achegar a Deus. O único caminho que nós temos para nos achegarmos a Deus é pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém? Jesus, ele já sabia de todo o plano de Deus para salvar o mundo, isto é, salvar as almas, salvar as vidas. Jesus já sabia deste plano. Quando ele aceitou o plano, Deus já apresentou para ele como seria este plano. E aí nós vamos entender tudo que Jesus enfrentou e o que ele passou para que nós pudéssemos receber a salvação. Amém? Como eu disse, o plano da cruz é um plano de esperança e é um plano de amor. E o sacrifício que Jesus fez foi por amor. Foi uma decisão, foi uma escolha que o Pai fez e que Jesus aceitou este plano do Pai para nos salvar. O plano da cruz é um plano de amor e sacrifício. Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos de tudo para agradar esta pessoa que nós amamos. De pai, mas muitas vezes é mais no papel da mãe, né? Que se sacrifica pelo filho, que se entrega pelo filho, e quando o filho às vezes está padecendo, está passando uma situação difícil, os pais sofrem. E esse é um amor que é um amor incondicional, que é o amor de pai. Eu sei isso porque eu tenho 3 filhos, e eu amo esses 3 filhos que eu tenho, que o Senhor me deu, e eu procuro fazer o máximo possível para poder dar a eles uma vida que eles possam se alegrar, possam desfrutar de tudo aquilo que eles desejam. E claro, se está ao meu alcance por fazer, certamente farei e faço, mas também se não está ao nosso alcance, nós dobramos o nosso joelho e pedimos ao Senhor para que Ele nos capacite e que nós possamos cumprir o papel que é de sermos pais, que não é fácil, né? Não vem nenhum manual. Quando você se torna pai pela primeira vez, né? É tudo novo. Quando começa a vir os demais filhos, você já está meio que vacinado, né? Mas quando vem o primeiro filho, é toda aquela expectativa em cima de um ser que agora depende de você. Esse é o sacrifício que os pais fazem. E quando nós buscamos uma vida que ela não está de acordo com a vontade de Deus, e nós buscamos ter uma vida para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, e nós não paramos, às vezes, para pensar se o que estamos fazendo está afetando as pessoas à nossa volta e se, de repente, não estamos sendo egoístas. Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo, só que fazendo as pessoas que estão à sua volta sofrer junto com ela. E, às vezes, esse sofrimento ele é decorrente não daquilo que você está fazendo porque é certo. Muitas pessoas estão padecendo porque estão fazendo o que é errado.
Às vezes um pai ou a mãe chega num filho e fala, filho, não entra nesse relacionamento, filha, não entra nesse relacionamento porque eu estou vendo que você vai ter problemas. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido e nós não conseguimos receber aquilo que é a orientação dos nossos pais. Às vezes, não só de um relacionamento sentimental, mas também de amizades. Às vezes os pais chegam e falam assim, olha, cuidado com essa amizade, cuidado com essa pessoa ela não demonstra ter atitudes corretas, olha, tome cuidado. E às vezes os pais procuram orientar os seus filhos para que eles não venham sofrer. Porque quando um filho sofre, como eu já disse, nós também levamos toda a família a sofrer. É o exemplo de um filho nas drogas. Quando uma pessoa ela entra no caminho das drogas, não só ela começa a padecer, mas toda a família começa a sofrer junto. Não é verdade? Então, nós, às vezes, não paramos para pensar se as escolhas que nós estamos fazendo na nossa vida profissional, financeira, emocional, espiritual, se o caminho que nós estamos escolhendo, nós não estamos, de repente, indo na direção errada, e além de nós estarmos sofrendo, ou iremos sofrer, nós faremos pessoas que estão ao nosso lado sofrer junto conosco. Quando nós buscamos satisfazer as nossas vontades e desejos, nós estamos olhando apenas para a nossa vontade. E o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus, e eu vou daqui a pouco falar sobre este exemplo de Jesus. Jesus, ele é o modelo de vida para nós. Nós temos que olhar para tudo aquilo que Jesus fez e imitar, como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E como eu disse, às vezes quando nós fazemos nossas escolhas, não paramos para pensar se aquilo que estamos escolhendo para a nossa vida vai nos prejudicar e vai levar as pessoas que nós amamos também a serem prejudicadas, nós somos egoístas. E quando nós decidimos amar, amar não é um sentimento. Eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, eu não senti ainda de perdoar aquela pessoa. Olha, eu não consigo amar aquela pessoa porque eu não sinto. Eu não sinto. Só que, biblicamente falando, amar nunca foi sentir. Amar foi e sempre será uma escolha, uma decisão, né? Então, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu. Ele decidiu amar. Deus não falou assim, olha, estou sentindo que eu vou amar. Não. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Nós vamos ler esse versículo mais à frente. Como eu disse, amar não é sentimento. Se você tem colocado como regra na tua vida, amar alguém por sentimento, está errado. Você tem que decidir amar. É uma escolha que nós fazemos, né? Por exemplo, o pai e a mãe, quando um filho nasce, eles não escolhem, não, eu não vou amar esse daqui. Não, o filho vem e os pais amam aquele filho, por quê? Porque eles decidiram ter aquele filho. Talvez tenham pais que não amem seus filhos, e aí é um problema. Porque tem gente que, às vezes, não para pensar no planejamento que Deus tem para ele. Deus tem um plano para cada um de nós. Eu li há um tempo atrás um livro que ele é muito conhecido, que se chama Uma Vida com Propósitos. É um livro do pastor Rick Warren. E ele, neste livro, ele mostra que todos nós temos um propósito. Todos nós, não importa a sua origem, não importa a sua condição social, financeira, profissional, não importa a idade que você tem. Deus tem
um plano e um propósito para cada um de nós. E o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus e deixar Deus trabalhar dentro de nós, para nos mostrar o caminho e a direção que Ele tem para as nossas vidas. Amar, como eu disse, não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha que fazemos. E muitas vezes as pessoas confundem com paixão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, eu vou ler, João 3,16 e o versículo 17 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou Jesus, não para julgar. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. E eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso, que, na verdade, a vontade de Deus, o plano de Deus e a obediência de Jesus, ela só tem um objetivo: nos salvar, nos libertar, nos transformar. Dentro deste plano de salvação, Deus fez a parte dele amando, porque Deus é amor. Jesus também cumpriu a responsabilidade de morrer na cruz, e agora nós precisamos cumprir a nossa parte, que é crer neste plano. Nós precisamos crer. O versículo que nós lemos aqui diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo, olha só, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus tem para nós, a vida eterna. E tudo que Deus espera de nós é que nós venhamos crer. Esta palavra está sendo pregada, esta palavra está sendo anunciada agora. E todo o meu esforço aqui é para que você creia que Deus amou tua vida e Ele criou um plano de salvação, enviando o seu Filho para morrer na cruz, neste mundo, levando sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, para que nós pudéssemos receber a salvação. A salvação. É isso que você precisa entender no teu espírito, que Deus te ama. Tem pessoas que têm dificuldade para serem amadas, para receber o amor, porque talvez tenha sofrido muito na vida, tenha passado por muitas desilusões, tenha passado por muitas situações constrangedoras de sofrimento, de abusos. Eu não digo só, quando eu digo abuso, não abuso sexual, eu digo abuso de abusaram da sua boa fé. Pessoas que você confiou, você acreditou, você investiu e você sofreu por isso. E eu vejo muitas pessoas com dificuldade de cumprir a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem não crê, perece. Quem não crê, perece. Mas quem crê, não perece, mas tem a vida eterna. E essa vida eterna você já começa a desfrutar já hoje. Você já começa a desfrutar desta bênção que é viver num relacionamento íntimo com Deus. Porque, às vezes, como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar, mas agora de contigo andar. E eu vejo que quando nós passamos por dificuldades, nós aprendemos a confiar em Deus. Porque tem hora que você não tem para onde correr. Tem hora que você olha e você fala, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito para a minha vida.
quando vem um diagnóstico médico, quando vem uma situação, quando vem uma perseguição, uma ameaça, um problema, as pessoas perdem a esperança, as pessoas se apavoram, as pessoas ficam perturbadas e não sabem mais o que fazer. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava na igreja durante o dia e chegou um casal e eles pediram para que eu orasse por eles. E a esposa tinha acabado de vir do médico e recebido um diagnóstico de câncer. E ela estava abatida, estava sofrendo, chorando. E eu pude orar com eles naquele momento, porque a igreja estava aberta. E hoje nós estamos aqui na Avenida Netuno, número 19, com a igreja aberta, para dizer para você que há esperança. Não importa, como eu disse no início da ministração, não importa a tua condição social, não importa a tua condição financeira, não importa como é a sua família, se o teu pai e a tua mãe cuidam bem de você ou não, ou se você está tendo cuidados por parte dos teus parentes, ou você se sente abandonado, não importa a situação que você esteja. Se você é órfão, se você tem pai, se você tem dinheiro, ou se você está desempregado, endividado, devendo aluguel, não importa a situação que você esteja vivendo. Deus tem uma saída para a tua vida. Deus tem uma resposta para a tua vida. E essa resposta se chama Jesus. Obrigado, Cláudio. Glória a Deus. É isso que eu quero dizer. Nós estamos num número pequeno aqui hoje na igreja. Mas eu sei que essa mensagem pode chegar em muitos lugares. E que essa mensagem possa transformar a tua vida. Que essa mensagem possa libertar a tua vida. E o único que pode te libertar é Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus estava pendurado na cruz, antes de dar o seu último suspiro, antes dele entregar ali o seu espírito, ele bradou. O texto que nós lemos de Mateus 27, versículo 46 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E eu vejo muitas pessoas, assim como eu também já passei por isso, que têm dificuldade de entender esta expressão de Jesus Cristo. Jesus, ele não ia soltar uma frase à toa, principalmente naquele momento de crucificação, onde ele estava prestes a morrer. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E mesmo depois de mais de 2000 anos, muitas pessoas ainda não sabem o que Jesus quis dizer com essa frase. Assim como eu também não entendia o que Jesus estava dizendo com essa frase. Pessoas ainda não sabem. Por quê? Porque nós precisamos pregar esta palavra para que as pessoas saibam. Amém? Até o tempo de Jesus, os judeus, eles não tinham o Novo Testamento, correto? O que eles tinham era a lei. Eles tinham a Torá, Salmos e os profetas. E os judeus, eles tinham o costume de louvar a Deus com salmos. Salmos. Eles, aliás, até hoje ainda fazem isso. E quando Jesus estava pendurado na cruz, ele quis transmitir ali a sua última mensagem, a sua última palavra. Ele queria deixar algo que ficasse gravado na mente e no coração daquelas pessoas que estavam ali. Imagina, Jesus crucificado, um ladrão à sua direita, outro à sua esquerda. Algumas pessoas estavam ali, soldados estavam ali, curiosos estavam ali,
familiares estavam ali, e Jesus, ele quer deixar ali a sua última mensagem. E Jesus, ele diz, o Salmo 22. Vamos ler o Salmo 22? O Salmo 22. Esse salmo, ele foi escrito por Davi há 1000 anos antes de Jesus. E o Salmo 22 é um salmo profético que fala do sofrimento de Cristo. Meu Deus, vamos lá, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. A minha força vem logo em meu socorro. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo
que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Como eu disse, esse é o salmo que Davi escreveu. E quando Jesus ele estava na cruz, ele quis trazer ali a sua última mensagem antes de entregar o seu espírito, antes dele morrer. E ele trouxe esta mensagem quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele disse, na verdade, no hebraico diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. As pessoas que estavam ali à volta estavam achando que ele estava chamando por Elias. E começaram até a zombar de Jesus. Mas, na verdade, não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava trazendo um ensino para quem conhecia a palavra, para quem conhecia os salmos. Jesus estava trazendo este salmo e mostrando para eles que, na verdade, Deus cumpriu o seu plano e o seu propósito. E ele estava em obediência naquela cruz. Porque quando ele estava ali no jardim do Getsemane, eu quero ler com vocês, no jardim do Getsemane, deixa eu ver. Acho que é Mateus 26. Isso, Mateus 26, 39. Diz assim, Jesus estava no jardim do Getsemane, ele diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, por um momento, ali na sua oração, ele pensou em não passar por aquilo que ele iria passar, porque, na verdade, Jesus já estava sofrendo ali. Ele estava no momento de oração e ele levou ali os seus discípulos, seus apóstolos, para orar com ele. E ali nesta oração ele disse ao Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E é isso que eu quero dizer. Nós temos que viver a vontade de Deus. O que nós tivermos que passar nesta terra, nós temos que passar e enfrentar, assim como o nosso Senhor Jesus enfrentou, dizendo, Pai, eu gostaria de não passar por isso, mas se esta é a tua vontade, então que assim seja a tua vontade cumprida em minha vida. Então, muitos pensam que quando Jesus estava ali crucificado, quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Muitos pensam que Deus abandonou Jesus naquele momento. E não é verdade. Porque o plano de Jesus morrer na cruz foi um plano estabelecido pelo Pai. E o Pai jamais iria abandonar o seu filho. Jamais. Quando ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava querendo levar ali os seus ouvintes ao Salmo 22, mostrando que tudo aquilo estava já escrito que deveria acontecer. E que era um momento difícil na vida de Jesus. É difícil, porque ao mesmo tempo que ele era o Filho de Deus, ele também era homem. E ele estava sofrendo no seu físico, no seu espírito. Mas ele não abandonou o plano de Deus. E o que eu quero te dizer, não abandone o plano de Deus na tua vida. Não desista da fé. Não importa o que acontecer na tua vida a partir de hoje, fique firme em Jesus Cristo. Seja submisso, seja obediente, creia. A palavra de Deus diz que se Deus não remisse o tempo, ele não encontraria fé na terra. E os últimos acontecimentos que nós temos visto, inclusive no meio cristão, não é um choque, porque a palavra de Deus diz que muitas coisas aconteceriam. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque você não tem que ir
por aquilo que eu estou falando. Você tem que ir por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso criar uma doutrina. Eu tenho que viver aquilo que é a palavra de Deus. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. E eu vejo hoje as pessoas querendo humanizar a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque isso é um perigo. E nós não podemos querer nos passar por bonzinho só para agradar certo número de pessoas da nossa sociedade. Nós temos que viver e pregar a palavra. A palavra de Deus diz que nós temos que amar. Assim como Deus nos amou, nós temos que amar todo tipo de pessoa. Não importa o passado da pessoa. Se ela entrou na igreja, ela veio à casa de Deus, ela tem que ser recebida com amor. Ela tem que ser respeitada, não importa a vida que ela viva de pecado. Não importa. O que Deus quer é transformar as pessoas, é libertar as pessoas. Assim como Deus me libertou. Deus me libertou porque um dia eu fui escravo do diabo. Um dia eu me vi, não um dia, né, mas durante muito tempo, eu me vi preso ao pecado. E eu não conseguia me libertar. Mas Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele me libertou. E é ele que te liberta. É ele que te transforma. É ele que te abençoa. Porque a transformação que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Nós precisamos crer nisso. Deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Vamos amar as pessoas. Sim, vamos amar. Não importa o passado, o histórico do que a pessoa fez. Nós temos que amar. Nós temos que perdoar, porque Deus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Amém? Glória a Deus. Jesus orou no Getsêmani, pedindo a Deus que o livrasse daquele cálice, mas que na verdade fosse feita a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento em nossas orações. Seja sempre feita a vontade de Deus. Jesus não tinha muito tempo para pregar ali na cruz. Ele não tinha muito tempo. Então ele disse, ele citou o primeiro versículo do Salmo 22. Por isso que eu li o Salmo 22. Estude o Salmo 22. Leia o Salmo 22, para que você consiga entender aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento de crucificação. Porque, na verdade, o que Deus tem para nós é muito maior de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não olhe para a tua vida. Não projete a tua vida por aquilo que você está vivendo hoje. Deus pode mudar a tua vida da água para o vinho, e pode e vai fazer isso. Porque ele tem poder para fazer isso. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Foi num casamento onde ele transformou água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Ele transforma água em vinho. Humanamente, é impossível transformar água em vinho. Mas Jesus fez aquilo instantaneamente. Jesus vai fazer isso na tua vida. Vai transformar a tua vida da água para o vinho. Em todas as áreas. Profissional, financeira, familiar, conjugal, na tua saúde, no teu físico. Jesus vai transformar. Quantos milagres nós já ouvimos de pessoas que estavam com câncer ou com outras doenças e foram curadas. Eu mesmo, durante a minha infância toda, eu tive bronquite asmática. E os médicos diziam que não tinham cura, que não tinha cura, e não tem cura para bronquite asmática. Eu tinha asma. Eu sofria com aquela asma. Eu não conseguia me levantar da cama. Eu era carregado. Para ir no médico, eu era carregado. Para ir no banheiro, eu era carregado, que eu não tinha força nem para andar. Eu sofria com asma. Mas um dia, Jesus me curou da asma. Não foi no primeiro dia, no primeiro ano, no segundo ano. Foi um processo de perseverança. E nunca parar de orar. Porque quem nunca parou de orar por mim foi a minha avó.
ela sempre orou por mim, declarando a cura sobre a minha vida. Até que eu fui curado da asma. Nunca mais. Isso era garoto. Eu tive durante muitos anos asma. Durante muitos anos. Até a adolescência. Mas um dia Jesus me curou. E Jesus vai te curar também. Jesus vai te libertar também. Jesus vai te prosperar também. Eu creio no Jesus que prospera. Eu creio. Eu creio no Deus que abre porta na nossa vida profissional. Ele já abriu na minha vida, muitas vezes. Eu creio num Deus que nos dá além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Porque Deus é um Pai de amor. É um Pai que não abandona seu filho. Não abandonou Jesus na cruz. E não vai abandonar você também. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos, pelas parábolas, por tudo aquilo que o Senhor nos deixou, toda esta essência, a palavra, a Bíblia Sagrada, que nós não temos o direito de mudar nela nenhuma vírgula, nenhum tio, nós não temos esse direito. Senhor, a tua palavra é verdadeira. A tua palavra diz que tudo pode passar, os céus e a terra podem passar, mas a tua palavra não passará. É esta palavra que eu creio, e que esta palavra possa tocar a tua vida, possa abrir portas na tua vida, e vai abrir portas na tua vida em nome de Jesus. Que esta palavra te liberte do pecado, que esta palavra te liberte de tudo aquilo que está dominando a sua mente, de tudo aquilo que está tirando a sua paz. Que esta palavra te liberte de tudo aquilo que está trazendo angústia, de tudo aquilo que está trazendo dor, de tudo aquilo que está trazendo sofrimento, em nome de Jesus. Esta palavra que foi pregada hoje é a palavra de Deus, não é minha palavra, não é do Eduardo, é a palavra de Deus. Deus não te abandona e nunca vai te abandonar, porque a palavra de Deus diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. É esta confiança que nós temos. E por isso eu quero dizer, em nome de Jesus, não perca a esperança. Continue crendo, continue andando. A palavra do Senhor diz em Salmos, aquele que anda plantando e chorando, voltará com seus molhos, voltará se regozijando com o resultado do seu trabalho. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, não seja fraco, não se entregue, não abandone, não murmure, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai mudar a história da sua vida, o Senhor vai mudar a história da sua família, o Senhor vai mudar toda a situação contrária. Creia, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, testemunhe o amor de Deus na tua vida para as pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro esta palavra hoje, e que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Senhor renove as tuas forças, revigore os teus olhos, que dê realmente uma unção, que é a unção de conquista que vem no sangue de Jesus na nossa vida, que nos liberta de todo mal. Deus te abençoe, meu irmão. Você que está em casa, você que está assistindo essa mensagem, eu te convido, venha domingo estar conosco aqui, na Avenida Netuno, número 19, no primeiro andar, aqui no Centro de Apoio 1 em Alphaville, às 10 horas da manhã no domingo. E nós temos o culto de mulheres também às quartas-feiras. Que horas que é o culto? Às 15. Quartas-feiras, às 15 horas, culto para as mulheres, né? Culto de mulheres. E nós temos também quintas-feiras agora aqui uma mensagem de Deus para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma semana, um final de semana de bênção, bom feriado, e nos vemos no domingo.
¿dónde estás? Que cumples tu palabra, que guías mi